Fala, gurizada, chegou agora o passo a passo para a gente fazer a tal da redação do Enem. Então, neste aulão, eu vou te explicar um passo a passo de todos os momentos em que você vai avaliar o que você vai fazer na redação e como é que você vai construir ela. Eu quero começar dizendo para todo mundo, né, por favor, quem está assistindo este aulão já tem o seu próprio passo a passo? Laura, eu já fiz o Enem várias vezes, primeiro eu faço isso, depois aquilo, sempre deu certo e eu sempre tirei uma nota boa. Pelo amor de Deus, não vai mudar só porque o Lauro tá falando diferente. Não, você tem que parar com isso. Uma das principais coisas que eu trabalho com os meus alunos na mentoria de estudos é a autonomia de estudos. Você tem que ter autonomia. Você tem que ser o cara que você sabe o que é melhor para você, porque você se avaliou e descobriu ao longo dos tempos o que é melhor para você ou não naquele momento. Então você é o cara que sabe fazer isso, tá tudo certo. Eu tô falando aqui para quem cada vez faz de um jeito diferente, para quem vai lá e conta com a sorte, para quem depende do tema. Isso é o pior tipo de aluno. Se vier um tema bom, eu consigo fazer, se não, não. Você precisa urgentemente se desprender do tema. Urgentemente. Você tem que ter metodologia e estratégia. A prova do Enem de redação, ela tem uma receitinha que você segue alguns passos para garantir uma nota boa e tá tudo certo. Vai ter subjetividade na correção? Claro que vai. Quem tá aqui e é meu aluno, fez curso comigo de redação, com certeza já aprendeu muita coisa sobre a prova de redação, só que lá quando eu te ensino a fazer a redação, eu não tenho tempo para fazer isso que eu tô fazendo agora, que é o passo a passo de como você tem que fazer. Então quem já tem uma estratégia, calma, assiste a minha e incorpora algumas coisas positivas. Vai lá e vai trocando o que tu achar que é útil. Agora, quem não tem nenhuma, por favor, máxima atenção nessa aula, porque você tem que ter um passo a passo para fazer a redação. E a primeira coisa que eu coloquei aí é: leia o tema, recupere-se do susto, analise os textos motivadores e pense. Por que eu botei isso? Porque ler o tema do Enem é um susto. É horrível. Tu toma um cagaço. Primeira coisa que tu faz quando lê o tema. Não, professor, mas eu já estava lendo aqui os principais temas que são quentes para cair. Amor. Salva esse vídeo aqui e me cobra depois. Tá todo mundo adivinhando o tema. Principais temas pro Enem, temas quentes. Aí tem os professores que fazem postagem. E se o tema fosse tal, o que você escreveria? Te desperta 92 gatilhos diferentes, aquela postagem dele. Tudo pra quê que eles estão fazendo isso? Pra se eles acertarem o tema, poderem postar depois. Acertamos o tema, os meus alunos já tinham trabalhado e estavam super tranquilos. E aí ele vende mais curso, aquela coisa toda. Eu não preciso disso aí pra vender curso, então pra mim tá tranquilo, meu curso vende igual, eu não tenho que usar essa estratégia contigo, né? O que tu tem que saber? O tema vai ser sempre algo muito imprevisível e mesmo que algum professor nesta internet acerte perto do provável tema, ele nunca vai acertar em cheio, ele nunca vai acertar todas as palavras do tema. Ele pode acertar próximo, mas ele não vai acertar exatamente isso. Então você tem lá a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu sei de pessoas que falaram sobre o acesso à cultura, treinaram enquanto era tema para o Enem. Acesso à cultura e acesso ao cinema é próximo? Sim, mas se você escrever um texto para treinar sobre a democratização, sobre o acesso à cultura e cair no dia democratização do acesso ao cinema e você fizer a mesma coisa, você vai muito mal, porque um dos principais requisitos lá no dia é escrever exatamente sobre o que está sendo perguntado. Então, uma parte da prova de redação não é ler o tema para ver se você adivinhou qual era e sabe escrever ou não. Tem aluno que em segundos, no momento que leu o tema, ele define a trajetória dele se ele vai bem ou vai mal. Leu o tema, meu Deus, foi bem ou meu Deus, foi mal. Ele define aquilo em segundos. Eu pergunto para você, ao longo do ano, enquanto você estava treinando, você nunca se surpreendeu assim? Tinha, por exemplo, um tema de redação lá que você achou que ia arrasar e você não foi tão bem? E tinha outro tema que você achou que ia se ferrar e acabou indo bem? Aconteceu ou não aconteceu? Claro, porque o seu desempenho não está ligado ao quanto você sabe sobre o tema. Professor, mas eu o ano inteiro trabalhei com os meus professores que tem que saber o tema e tal. Lamento, você trabalhou errado, ainda bem que você entrou nesse curso. E você aprendeu que não tem nada a ver. A primeira coisa é ler o tema, ler os textos motivadores e interpretar o que eles querem de ti. Porque isso faz parte da prova de redação. A prova de redação não é escrever um texto.
O que está sendo avaliado na hora da prova da redação não é só o texto que você escreveu, é se você conseguiu ler e entender sobre o que era para ser feito. Então, se você queimar essa etapa, você vai mal na prova. E depois você não consegue entender. Aí você vai ser um daqueles caras que me manda mensagem, que usou lá modelo pronto, da professora tal, usei o modelo aqui, sempre tirava 900 na plataforma e agora tirei 440. Bom, já te digo até a nota que tu vai tirar, 440, se não for adequado ao tema. E teve vários alunos que aconteceu isso ano passado. É uma escolha sua, eu tô dando um passo a passo para quem quer fazer a redação. Se você usa o modelo pronto, tchauzinho, que não é essa aula que você tem que assistir, vai assistir outra. Vai lá ver a professora que faz modelo pronto, fazendo aulão. Não é o meu, eu tô aqui para quem vai fazer a prova de redação. E a prova de redação consiste em ler adequadamente o tema. Um dos requisitos. Então você lê o tema, vai tomar um susto, já espera. É um tema que você não esperava, que você não viu na vida. Isso aconteceu pelo menos nos últimos 5 anos no Enem. Vai acontecer de novo esse ano. É um tema que ninguém trabalhou em específico, que você vai ter que parar para pensar. Se recupera do susto, né? Dá aquela, vamos lá, tá tudo sob controle. Eu já esperava que seria algo imprevisível, então eu já estava preparado para esse susto. Analisa os seus motivadores e começa a pensar o que é que eles querem de ti e o que é que tu pode escrever. E aí nesse momento tu tem que saber que tu não tá ali para pensar nos melhores argumentos do mundo, na melhor proposta de intervenção, porque na hora que tu lê, a tua cabeça vira um turbilhão, né, cara? Tu começa aqui, ó, pai, tu já tá aqui assim, se tu não te organizar, a chance de passar meia hora de prova e tu tá só assim, ó, pensando, é gigantesca. Meia hora tu fica só pensando, porque tu começa a pensar em tudo ao mesmo tempo. E aí tu tem que pensar no que tu vai escrever, qual repertório tu vai usar, tem que cuidar a C1, a C2, a C3, a C4, a C5, e tu começa a ficar louco e tem que cuidar as linhas ainda. Então nós vamos pro passo a passo. Primeiro passo, leu o tema, se recuperou, já sabia que era imprevisível, analisou os textos motivadores e começou a pensar. Só que esse pensar é com estratégia, quer ver? Pense com estratégia. Qual vai ser o teu repertório ou quais vão ser os teus repertórios? Qual vai ser o teu argumento 1? Qual vai ser o teu argumento 2? Qual vai ser a tua proposta ou quais vão ser as tuas propostas? O resto, dane-se. A primeira coisa a pensar é isso. Número 1, que repertório sociocultural eu vou usar? Eu vou citar um filósofo, eu vou falar de uma época da história, eu vou falar de algo da literatura, eu vou falar de algum filme ou alguma série que eu vi. O que me veio na cachola quando eu analiso esse tema? Vai ter que vir alguma ideia. Será que eu vou ter que apelar para algum repertório coringa, que serve para qualquer tema? Ou será que eu consigo pensar em algum? Se conseguir pensar em algum, melhor. Se tiver que apelar, ok, melhor que nada. Mas é melhor pensar em alguma coisa. E a primeira coisa é definir isso. Vai usar um repertório sociocultural ou vai usar mais? Porque para tirar 200 só precisa de um, né? Ó, não devia estar dando aula e tô dando aula. Ah, mas a minha professora falou que o que a tua professora falou não é. É um repertório que precisa para tirar 200, não posso fazer nada. Tô te falando a verdade. Só ir no manual dos corretores e ler. Tá escrito lá que é só um que precisa. Vai usar um ou vai usar mais? Eu uso mais. Eu boto 2 ou 3. Professor, por que tu bota 2 ou 3? Você só precisa de um, porque eu acho que o repertório reforça o meu argumento. Então eu coloco porque eu acho mais legal. Mas define agora o que tu vai usar. Vai citar um filme, vai citar uma série, o que tu vai fazer? Escreve no papel. Outra, qual é o teu argumento 1? Por que o problema que está ali acontece? É por culpa do governo? É por culpa da falta de conscientização das pessoas? É por culpa do quê? Coloca ali. Bota argumento 1 e argumento 2. E aí tu vai ver por que não importa tanto no Enem o quanto tu sabe sobre o tema, porque tu só pode usar 2 argumentos. Se vier um assunto que tu saiba usar 7 argumentos, não adianta nada, porque tu só tem espaço para 2, tu só tem 30 linhas. E tu tem que contextualizar, papapá, argumentar, fazer não sei o que, proposta, detalhar, não tem. É 2 argumentos. E não é os 2 melhores argumentos do mundo. É 2 argumentos que tu consiga pensar na hora, que um faça um sentido com o outro, para depois fazer uma proposta. E ponto. Sabe qual é o problema? O problema é que a maioria de vocês ficou o ano inteiro treinando redação sem contar o tempo. Esse aqui que vocês fizeram, eu sei o que vocês fizeram. Vocês foram na aula, a professora sugeriu o tema, daí tu ficou pensando assim, pá, esse tema, talvez, ficou uns 2, 3 dias matutando o tema, para depois sentar e escrever. E aí quando tu senta para escrever e tu vai controlar o tempo, tu controla o tempo só do tempo que tu produz o texto. Não, no momento que tu viu o tema, teve o primeiro impacto com o tema, tá contando o tempo, te vira.
1h30, 2 horas pra fazer. É isso que tu tem que treinar. E aí em casa, tu fica divagando. Será que esse argumento é bom o suficiente? Ou será que é melhor? Caramba, pra tu ir bem na redação, o argumento tem que ser bem desenvolvido e tem que ser organizado. O parágrafo 2 com um argumento e o parágrafo 3 com outro. Ponto. Não é o quanto ele é, um bom argumento para defender. Ninguém tá avaliando isso. É a organização e o quanto tu desenvolve aquele argumento nas linhas que tu tem. Então, pensou em 2 argumentos que fazem sentido e para os quais tu vai conseguir fazer uma proposta adequada? Deu. Se tu conseguir fazer uma proposta adequada para os 2 argumentos, melhor. Vai poder usar melhor as linhas. Se tiver que pensar em 2 propostas, uma para um argumento e outra para o outro, o momento é agora. Veja bem, agora não é o momento de pensar qual vai ser o teu tópico frasal de cada argumento. Não, isso é na hora de escrever. Agora é na hora de pensar qual vai ser o argumento. Agora não é a hora de pensar no detalhamento da proposta, no quão ela é detalhada, quem vai ser o agente, quem vai ser a ação. Não, eu estou pensando na proposta. Eu vou escrever num papel, no rascunho, num lugar da prova, o meu esqueleto. O repertório sociocultural vai ser tal, o argumento 1 vai ser tal, o argumento 2 vai ser tal, a proposta ou as 2 propostas vão ser tais. E se eu usar mais repertório, onde que eu vou usar? Se é no argumento 1 ou no argumento 2. É isso que tu vai fazer no primeiro momento. Tu tem que ter isso pronto cedo. Eu não sei se tu começa pela redação, se tu faz a redação no meio. A gente vai falar mais sobre isso no aulão de controle do tempo, né? Mas, independente de por qual tu comece ou quando tu vai fazer, esse momento tem que ser decidido logo para que tu dê início à parte técnica da prova, porque essa é a etapa de raciocínio. Eu vou ler, vou analisar o que eles estão pedindo e vou organizar. Repertório, argumento 1, argumento 2, proposta ou propostas. Depois que tu fez isso, sabe o que tu vai fazer? Comemora. Comemora. Você acaba de concluir a etapa mais difícil da prova de redação. Eu quero que no momento que vocês terminarem de pensar a redação, antes de começar a escrever ela, a gente só começa a escrever uma redação depois que pensou. Eu quero que você faça assim, ó. Yes! Vocês têm que aprender a planejar, galera. Sabe como é que eu planejei esse curso? Eu sentei, quais vão ser as aulas que eu vou usar, quais vão ser os aulões, sentei e pá, tá planejado. No momento que ele tá planejado, eu já posso começar a vender o curso. Eu não preciso ter gravado ainda, eu não preciso ter desenvolvido nada, que ele já tá planejado, eu já sei que a gravação vai ser de acordo com esses slides que estão aparecendo aqui do lado, com essas informações. Depois que eu planejei o meu aulão, agora é só desenvolver. Mas esse é o momento que tu comemora e o principal, que tu não muda mais. Depois daqui tu não muda mais. Tu não pode cometer o erro trágico e absurdo de enquanto você está escrevendo o primeiro argumento, o segundo parágrafo, você tem uma brilhante ideia genial e resolve acrescentar mais uma coisa. Se fudeu. Se tu fizer isso, tu se ferrou. É que nem eu pegar, e eu tô dando esse curso aqui, e eu montei 4 aulões. Pá. No meio de um aulão eu tenho uma ideia genial, tu abriu para assistir o passo a passo de como fazer a redação, e quando vê eu tô falando sobre física, sobre matemática. Nada a ver. Tu vai achar o curso uma bosta. E vai dizer que tu não deveria ter comprado, nem por R$30 valia a pena o curso ter comprado. Tu vai reclamar e vai dizer. Então, o planejamento, depois que planejou, cravou uma caneta e não troco mais. Agora eu só desenvolvo o texto. Qualquer ideia que eu tiver de desenvolvimento em cima desse planejamento, eu posso alterar. Mas o planejamento eu não altero mais. Porque a primeira coisa que o corretor vai procurar é se tem esse planejamento. Então a etapa mais difícil é conseguir construir o que a gente chama de ideias brutas. A ideia bruta do teu texto. O que está por trás? Quais são os teus argumentos e qual vai ser a tua proposta ou quais vão ser as tuas propostas. É naquele momento que tu decide. Eu, geralmente, Lauro, vai depender de quanto tempo tu leva, eu tento botar como meta 30 minutos para eu ler o tema, ler os textos motivadores e concluir a etapa do slide anterior com repertório, argumento 1, argumento 2 e proposta. Eu tento botar meia hora. Porque eu sei que eu vou levar pelo menos mais meia hora para escrever o texto e pelo menos mais meia hora para passar ele a limpo, corrigindo uma coisa que outra. No mínimo 1h30 eu vou levar na redação, eu acho que eu vou levar umas 2. Mas se passar muito de meia hora essa etapa de raciocínio,
vai prejudicar o resto da tua prova. Não pode acontecer. Então tu separa em etapas e a primeira etapa é pensar a redação. Pensou ela, tu comemora. Depois que tu comemorou, aí vem a estratégia, né? Que é primeiro fazer isso e fazer algumas questões para depois escrever. Isso aí vai de cada um. Começou a escrever, escreva o rascunho pensando apenas nas competências 2, 3 e 5. Ignore C1 e C4. Essa dica, ela salva vidas. Porque o problema da redação não é tu saber o que é avaliado na C1, na C2, na C3, na C4, na C5. O problema é cuidar tudo ao mesmo tempo na hora. É muita competência. Tu não dá conta de cuidar tudo na hora. Então o que tu vai me prometer? Competência 1, gramática, e competência 4, coesão e coerência, dane-se, depois tu vê. Se tiver uma vírgula errada, antes de passar a limpo, tu corrige. Se tiver um operador argumentativo que tu usou uma vez, porém, e repetiu, não é agora que tu vai cuidar o porém, que tem que trocar para entretanto. Depois tu vê. Primeiro tu vai pensar só na C2, na C3 e na C5, que é o quê? C2, estrutura geral do texto, que tu já definiu. Tu sabe como é que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Adequação ao tema, que tu já leu o tema com calma. E o repertório sociocultural produtivo, onde tu vai usar em que momento. Tu tem que pensar nisso na hora que tu tá escrevendo. Competência 3, o projeto de texto que tu já fez e o desenvolvimento dos argumentos. Tu vai focar em desenvolver bem. E também a relação entre os argumentos e a proposta. Competência 5, detalhamento da proposta. É na hora que tu vai escrever a proposta que tu pensa. Se tem o quem, o que, como, pra quê e mais um detalhamento lá ou não. E é isso. Então se tu for ver, no momento que tu faz a etapa de pensamento que eu te pedi, tu já resolveu metade da C2 e metade da C3. Olha, por isso que essa dica é fundamental. E aí quando tu começa, tu tem só a outra metade da C2, a outra metade da C3 e a C5 para se preocupar. Tu alivia o teu cérebro de muita preocupação. E aí tu vai escrevendo o texto pensando que ele tem que fazer sentido naquela ordem lógica que tu tá seguindo ali, ó, mas preocupado com essas competências e sempre com as competências na mente, né? Competência 2 é adequação ao tema, estrutura e repertório. Competência 3 é projeto de texto e desenvolvimento do argumento. Sempre na cabeça. Competência 5, detalhamento da proposta. As propostas têm que ter relação com os argumentos? Tem, isso também é C3, está dentro do projeto de texto. Mas tu já garantiu boa parte disso com a minha etapa anterior. Então agora escreve pensando nesse restante. E por que tu ignora as competências 1 e 4? Porque se tu te preocupar enquanto tu tá escrevendo com vírgula, crase, concordância, se escreveu com S ou com cedilha, acento, tu não vai dar conta de cuidar tudo ao mesmo tempo. Não vai dar conta. Tu tem que ignorar a C1 e a C4, porque senão tu mistura demais a cabeça. Quando é que tu vai te preocupar com a C1 e com a C4? Quando o rascunho tá pronto. Olha que brilhantismo esse aulão, esse passo a passo simples que tu nunca tinha te tocado. Alguns de vocês faziam isso meio no automático, outros estão tendo um plim, um insight agora. Quem está tendo um insight agora vai postar nas redes sociais do Instagram lá para eu saber. Vai postar lá, puta que pariu, não tinha pensado nisso. Se não fosse essa aula eu tava ferrado. Claro. Quando é que tu vai pensar na C1 e na C4? Agora. Antes de passar a limpo, busque erros gramaticais e elimine operadores argumentativos. Agora é a hora de você reler o seu rascunho, cuidando as vírgulas, cuidando o crase, cuidando o acento, toda a parafernália que tu já sabe. Agora tu vai cuidar. Se não tem palavra repetida demais, operador argumentativo, daí não é ver se está repetido demais, é proibido repetir. Então quando tu tá lendo o rascunho, quando tu tá lendo o teu rascunho, tu viu um porém, tu circula o porém, escreve do lado. Porém já foi. Escreve porém do lado e passa um risco. Tipo um checklist mesmo. Escreve porém e risca. Se tu estiver lendo e tu achar outro porém, troca. Troca o porém por entretanto, por no entanto, por todavia, por contudo. São os operadores argumentativos da C4 que não podem estar repetidos. Usou um porquê. Quando aparecer outro porquê, troca por pois, troca por já que, troca por visto que, troca por uma vez que. Conjunções causais, quer dizer, é nesse momento em que a redação já está pronta e tu não tem que ocupar mais o teu cérebro pensando qual vai ser meu argumento, quais vão ser minhas propostas, quão detalhado eu vou fazer. Gente, a vida é organização. Quando você for um profissional, não importa qual área for, se você for médico, advogado,
arquiteto, engenheiro, psicólogo, dentista, médico veterinário, o que você for. Você vai ter que ser um cara organizado, porque se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, não vai rolar. Não vai rolar. Você vai prejudicar o seu cliente, o seu paciente. Não vai dar certo. Então, essa organização está sendo avaliada também. Agora é a hora de olhar a C1 e a C4. Que é um processo simples. E é só separar as duas coisas. Primeiro você faz o esqueleto, depois C2, C3, C5, depois C1 e C4. Faz toda a diferença. E aí na hora de passar limpo, agora sim. Na hora de passar limpo você tem que fazer o quê? Conte as linhas e planeje-se para que caiba nas 30, né? Fundamental. Tem cara que faz o rascunho dele é uma bagunça, não dá nem para contar quantas letras, quantas linhas tem, porque é tanta coisa que ele riscou e escreveu que ele não sabe mais quantas linhas tem. Aí você vai passar limpo na sorte? Bah, tomara que dê 30. Não, né, mano? Quando eu terminei meu rascunho do ano passado, tinha dado 34 linhas. Muitos entrariam em desespero. 34 linhas não pode, tem que ter 30. Calma. Tirar 4 linhas do texto é punk, mas se são 4 parágrafos, é uma linha por parágrafo. Então, quando eu estou passando a limpo uma introdução de 8 linhas no meu rascunho, eu já sei que ela tem que dar 7 na folha limpo. Eu reduzo a letra, vejo se tem alguma palavra que eu possa cortar, se tem alguma expressão que eu possa diminuir, se tem alguma frase que eu escrevi que eu possa fazer de forma mais concisa. E enquanto eu vou passando a limpo, eu vou comparando com o rascunho para ver se vai dar as linhas ou não. Porque se eu não conseguir passar a limpo uma introdução de 8 linhas em 7, que eu já calculei que ia dar 34, opa, vai dar merda. Eu tenho que reduzir. Então, se a cada parágrafo eu tirar um pouquinho, vai dar tempo. Essa é a lógica, né? E aí eu faço para que o meu texto caiba exatamente nas 30 linhas. E aí vem uma coisa também fundamental. Na hora de passar a limpo, é hora de só passar a limpo com atenção para não fazer cagada. Não é hora de ver se o repertório tá bom mesmo. Não é hora de corrigir mais uma vírgula. Ai, será que a minha proposta de intervenção tá bem detalhada? Porra, tu já fez isso, cara. Não vai fazer de novo. Ah, mas eu fico inseguro, o professor me dá gatilho. Não dá. Tu imagina um médico fazendo uma cirurgia, vai lá fazer a cirurgia de retirada da vesícula de um paciente. Quais são as etapas que ele cumpre, né? Se não for cirurgia laser, se for a laser, ok? Abre o paciente, começa lá, remoção não sei o que, fecha o paciente depois. Tu já imaginou se, enquanto o médico tá fechando o paciente, tá lá costurando o cara, ele para e diz assim, mas será que eu tirei toda a vesícula mesmo? Será que não... Quem sabe vamos abrir de novo pra ver? Não dá, né, meu? Não tem como, você tá louco? Tá maluco? Tem uns troços que tu faz no estudo que qualquer profissional, se fizer, é uma aberração depois. Não, né, cara? Agora é hora de finalizar. E é por isso que tu acaba fazendo umas rateadas, passa limpo errado, porque, claro, a cabeça tá voando e fazendo 10 coisas ao mesmo tempo. A hora de passar limpo é a hora de cuidar o número de linhas, comparar o rascunho com a limpo e ir passando cada detalhe para garantir o quê? Que o teu texto versão final fique exatamente o que tu queria. Essa é a lógica, né? E tudo isso, claro, dentro de um controle de tempo. Então, meu velho, esse passo a passo é fundamental, eu adoro falar sobre isso, nunca tinha gravado uma aula sobre isso, é a primeira vez que eu gravo. Algumas informações aqui para mim soam óbvias, mas tenho certeza que para muitos de vocês não pararam para pensar nisso e não vão ser. E vai ter gente aqui de 2, 3 anos de cursinho, pagou o cursinho 2, 3 anos e o professor nunca falou sobre isso. É a primeira vez que está ouvindo. Eu gostaria de receber esse feedback de vocês. Pensem nisso e coloquem em prática. Vai fazer toda a diferença ter uma organização para um passo a passo e, além disso tudo, né, vai te deixar muito mais tranquilo para fazer a redação. Porque não é uma coisa totalmente imprevisível. Uma coisa imprevisível é o tema. Todo o resto já tem as etapas certinhas do que tu tem que fazer e quando. Valeu, galera! Te vejo na próxima. Seguimos firme com os nossos aulões aí. Bons estudos, bom descanso para você. Qualquer dúvida, não esqueça, me mande mensagem, chama no Instagram. Lá, curte os vídeos no TikTok, no YouTube e tudo, vamos conversar e vamos ajudando isso aí, porque o Enem tá chegando e a gente tem que destruir, arrasar com essa prova. Beijo pra você e até a próxima.